na semana passada que Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar uma cidade chamada Nínive, que era a capital do Império Assírio. E o Império Assírio nós vimos que era um império extremamente cruel, terrível, que matava todo mundo, torturava um monte de gente e que ameaçava Israel também, né? E Deus chamou Jonas para pregar para esse império, para pregar a Nínive, que era a capital. Mas Jonas, ele não aceitou o chamado de Deus e ele fugiu. Ele pegou um navio e foi para uma outra cidade, para o extremo leste. Para o extremo leste, e Nínive ficava no oeste e Jonas foi para o leste. Ele fugiu, foi para uma cidade chamada Tarsis. Pegou o navio e fugiu de Deus. O que aconteceu? Deus mandou uma tempestade sobre o navio. Todo mundo ficou apavorado, os marinheiros eles não sabiam o que fazer, descobriram que a culpa era de Jonas. E aí Jonas pede para que os marinheiros joguem ele ao mar, e é isso que acontece. E aí vem um grande peixe e engole Jonas. E nós paramos por aí. A grande lição que a gente tem do capítulo 1 de Jonas é que é impossível fugir de Deus. Não há lugar para onde a gente possa se esconder da sua vontade. Essa é a grande lição que a gente tira do primeiro capítulo de Jonas. Hoje, nós vamos refletir sobre o capítulo 2. Jonas agora, ele está preso dentro do grande peixe e ele clama a Deus por salvação. E o tema da nossa reflexão de hoje, a partir do capítulo 2 de Jonas, é o sofrimento. É sobre como Deus envia tempestades e grandes peixes em nossa vida para mostrar o que está oculto em nosso coração. Para mostrar como Deus usa a dor para acabar com a nossa autossuficiência. Para mostrar como só Ele pode proporcionar salvação. E como a gente também só abre mão da nossa autossuficiência por meio do sofrimento. É triste a gente dizer isso, mas é somente quando vem a dor que muitas vezes nós nos rendemos completamente a Deus. É isso que está acontecendo aqui na história de Jonas. Tem uma citação do C.S. Lewis que ilustra isso muito bem. Quando a gente está buscando somente os nossos próprios interesses egoístas, o Lewis, ele diz assim: Deus torna a nossa vida menos doce. Chamo a isso de humildade divina, porque é lamentável arriarmos a bandeira e nos render a Deus quando o barco já está afundando. É lamentável dirigirmos-nos a Ele como último recurso, ofertar o que nos pertence, quando isso não é mais digno de ser conservado. Se Deus fosse orgulhoso, Ele dificilmente nos aceitaria em tais condições. Contudo, Ele não é. Por isso, Ele se curva para conquistar e nos aceitará, mesmo que tenhamos demonstrado que preferíamos tudo o mais a Ele e que nos voltamos a Ele por não haver nada melhor à disposição. Com essa citação em mente, vamos ler agora Jonas capítulo 2. Abra comigo, Jonas capítulo 2, são 10 versículos. Jonas capítulo 2, diz assim: Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e Tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por Tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsaste de Tua presença, e no entanto,
olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Vamos orar? Pai, nós estamos mais uma vez, Senhor, diante da Tua palavra. Te peço que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito esteja conosco, ministrando aos nossos corações, falando com a gente, Pai, confrontando, Pai, as nossas vontades, os nossos desejos egoístas. Tira as nossas distrações nesse momento e que a gente possa ter um coração completamente focado naquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Algumas lições, na verdade, basicamente 2 lições que a gente pode tirar dessa oração de Jonas. Primeira delas, Deus nos leva ao fundo do poço para trabalhar em nosso coração. Deus nos leva ao fundo do poço para trabalhar em nosso coração. Veja, se nós olharmos para o capítulo 1 e agora para o capítulo 2 também, há 2 palavrinhas aqui que se repetem com frequência. Sabe quais são? Descer e afundar. Veja, Jonas capítulo 1, versículo 3, diz assim: Jonas desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Jonas capítulo 1, versículo 6, Jonas desce para o porão do navio e então o capitão desceu para falar com ele. E agora, no capítulo 2, Jonas desce ao fundo do mar, engolido por um grande peixe. Jonas capítulo 2, versículo 3. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. Jonas capítulo 2, versículos 5 e 6. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Afundei até os alicerces dos montes. Então veja, 2 palavrinhas que estão presentes com frequência: descer e afundar. Sabe o que o autor do livro de Jonas quer dizer para a gente? Ele está querendo nos mostrar que Jonas está cada vez mais indo para um abismo e se distanciando de Deus. Antes de receber o chamado para pregar a Nínive, Jonas talvez não tivesse consciência do egoísmo em seu coração. Então Deus dá a ele essa missão não apenas porque ele quer alcançar Nínive, mas também porque ele ama Jonas e ele quer trabalhar no coração do profeta. O chamado de Deus para Jonas expõe os problemas do seu coração, revela a sua autossuficiência, revela seu desejo de fazer as coisas do jeito dele. Deus então, ele usa a natureza como um meio de moldar a vida de Jonas. Deus envia uma tempestade sobre o navio, depois envia um grande peixe para engolir Jonas, e depois, lá no capítulo 4, a gente vai chegar lá ainda, Deus faz uma planta crescer para proporcionar sombra para Jonas, e depois Deus faz essa planta morrer também. Então veja como ao longo do livro Deus usa a sua criação para trabalhar no coração do profeta Jonas. O nosso Deus, que governa todas as coisas,
Ele usa a sua criação, ou as circunstâncias da vida, para nos colocar no caminho certo e moldar o nosso coração. A notícia ruim disso é que muitas vezes a gente precisa chegar no fundo do poço, no mais profundo abismo, para que então o trabalho em nosso coração comece a ser feito. Antes de subir, a gente precisa descer. E é isso que acontece com Jonas. Jonas agora, ele está nas profundezas do oceano. Ele está na terra dos mortos. Não há um abismo mais profundo do que esse. Ele chega ao fundo do poço e então ele clama a Deus por sua vida. E aqui a gente vê como Deus é amoroso, como Deus é gracioso. Se Deus quisesse, Ele não teria se preocupado com o profeta Jonas. Um profeta desobediente, profeta egoísta, pensava só nele. Ele poderia simplesmente ter deixado Jonas morrer dentro do peixe. Mas não é isso que Deus fez. Deus usa as circunstâncias ao redor de Jonas para amolecer o seu coração e faz ele pedir ajuda a Deus. E Jonas, ele faz uma oração belíssima. É praticamente um salmo, se a gente lê, isso que a gente leu aqui, Jonas capítulo 2 é um salmo. Na verdade, parece até um salmo inspirado diretamente do Salmo 130, que é aquele que a gente leu logo no início. E nós temos uma lição muito valiosa aqui. Jonas, ele não está num lugar legal, ele está dentro de um peixe. Ele está dentro de um peixe orando, clamando por sua vida, mas esse é o lugar da sua salvação. Aquilo que parece terrível aos olhos de Jonas, é aquilo que salva a sua vida. Quando Jonas já não tinha mais esperança, quando ele achava que não iria mais viver, ele clama a Deus e aquilo que parecia impossível acontece. Deus faz com que o peixe vomite Jonas na praia. Meus irmãos, todos nós temos um coração pecador. Todos nós temos um coração que Deus precisa tratar ao longo da nossa vida. Muitas vezes nós somos egoístas, nós pensamos em nosso próprio prazer, em nosso próprio bem-estar, nós priorizamos as coisas erradas ao invés de priorizarmos o reino de Deus. Nós não amamos o nosso próximo, nós queremos independência de Deus. Mas Deus, Ele nos ama tanto que Ele precisa intervir quando isso acontece. Ele envia uma tempestade, Ele envia um grande peixe para nos colocar na rota certa. O sofrimento nem sempre vem por causa do nosso pecado. Jó é um exemplo disso. Jó era um homem íntegro, e tudo aquilo que ele sofre não é por causa de um pecado que ele praticou, não. Mas, muitas vezes, o motivo do nosso sofrimento é sim uma consequência do nosso pecado. E Deus envia o sofrimento para nos despertar, para revelar as nossas falhas de caráter e recalibrar o nosso coração. Talvez você esteja passando por um período difícil na sua vida. Talvez você olhe ao seu redor e não encontre uma saída. Pode ser que Deus tenha levado você a essa situação porque Ele quer trabalhar na sua vida. Assim como Jonas, você olha para as circunstâncias e você só enxerga morte na sua frente. Mas o lugar que parece destruição para você é o lugar que Deus te colocou para trazer a salvação, para trazer vida. Para Deus nada é impossível, só Ele pode trazer salvação,
mas Ele quer que você clame a Ele, que você ore, que você peça perdão pelos seus pecados. O capítulo 2 de Jonas nos mostra como a oração é importante. A oração salva. Jonas reconhece na sua oração como o seu pecado afastou ele de Deus. Ele diz, Jonas 2, versículos 3 e 4, nas profundezas do oceano me lançaste. Então ele reconhece que Deus é quem lançou ele no oceano. Eu afundei até o coração do mar, as águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste de tua presença e, no entanto, olharei de novo para o teu santo templo. Jonas sabe que foi Deus que lançou ele nas profundezas do mar, e por causa do pecado de Jonas, ele agora está longe da presença de Deus. Mas existe esperança. Quando o nosso pecado, quando a nossa maldade nos afasta de Deus, a gente tem que se humilhar, a gente tem que pedir perdão, a gente tem que clamar pela presença de Deus. Antes de subirmos até a superfície do oceano e chegarmos à praia, primeiro a gente precisa ter um encontro verdadeiro com Deus na terra dos mortos, no abismo. Jesus disse, precisamos perder a nossa vida para a gente achá-la. Isso não é fácil, mas é o lugar em que Deus vai nos curar, é o lugar onde Deus vai nos transformar, é o lugar onde Deus vai nos dar vida e vai fazer a gente ter um conhecimento maior de Deus. Somente quando a gente chega no fundo do poço, é que nos damos conta de que Jesus é a única coisa que verdadeiramente precisamos. Como se costuma dizer, né? Só percebemos que Jesus é tudo aquilo que a gente precisa, quando Jesus é tudo aquilo que nós temos. A gente só precisa reconhecer isso, reconhecer que Jesus é o nosso bem mais precioso. Jesus é tudo que a gente precisa, quando Jesus é tudo aquilo que temos. É triste a gente só se dar conta disso numa situação ruim. Como diz o C.S. Lewis na citação que eu mencionei, é triste a gente perceber isso quando as coisas vão mal. É triste que Deus tenha que tornar a nossa vida menos doce, para que só então a gente possa entregar todo o nosso coração para Ele e amá-lo de verdade. Mas até isso Deus aceita, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Na hora do sofrimento também, muitas vezes, é tentador a gente duvidar da misericórdia de Deus, a gente duvidar do seu amor por nós, porque Ele colocou a gente numa situação difícil, uma situação dolorosa, e porque Ele demora para livrar a gente dessa situação. Mas, meus irmãos, não acreditar na misericórdia de Deus na hora do sofrimento é uma coisa que os pagãos fazem, e não os cristãos. É isso que Jonas diz na oração dele. Jonas 2, versículos 8 e 9, ele diz na oração: os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Algumas traduções dizem, só do Senhor, só a salvação só pertence ao Senhor. Quando a gente está passando por momentos difíceis, temos que nos lembrar que é uma situação temporária. O sofrimento ele não dura para sempre, e Deus é misericordioso para nos salvar. O remédio para a dor, segundo a oração de Jonas, são cânticos de gratidão. E olha, Jonas ele não tinha sido salvo aqui ainda, ele estava dentro do peixe. Mas ele diz que a resposta é a gratidão.
a libertação de Jonas não foi ele ser vomitado pelo peixe na praia. A maior libertação de Jonas foi quando ele estava lá dentro do peixe e ele reconheceu a sua miséria. Essa foi a verdadeira libertação de Jonas. Agora, o que é mais irônico aqui nessa história toda é que ao mesmo tempo em que Jonas fala que não acreditar na misericórdia de Deus é coisa de idólatra, é coisa de pagão, ele não quer misericórdia para Nínive. Ele só quer ver fogo caindo do céu e destruindo a cidade, é isso que ele quer. Ele quer que Deus destrua aquela cidade e acabe com todo mundo. Ele quer misericórdia só para ele não quer misericórdia para os outros. Agora, é interessante isso, porque revela que o coração de Jonas ainda precisava ser trabalhado. Naquele momento em que ele estava dentro do grande peixe, houve um progresso. Deus trabalhou no coração dele, ele reconheceu a sua miséria, reconheceu o seu pecado, ele foi salvo. Mas aí a gente olha para o capítulo 3 e capítulo 4 de Jonas, a gente vê como ele ainda guardava rancor e ressentimento com Deus. Segunda lição, meus irmãos, que a gente pode tirar dessa oração de Jonas: só Deus pode nos salvar. Só Deus pode nos salvar. Uma lição muito importante que a gente pode tirar dessa oração de Jonas é que a salvação só pertence a Deus. Essa é a lição que está presente em toda a Bíblia. Talvez seja o tema principal da Bíblia. Enquanto Jonas estava dentro do peixe, ele orava a Deus, fazendo menções ao templo santo. Por 2 vezes ele menciona o templo santo. No versículo 4, ele diz que ele vai voltar a ver o templo. E no versículo 7 diz que ele sabe que a sua oração subiu a Deus em seu templo. O que isso quer dizer? O templo, como a gente sabe, era o local onde a presença de Deus se manifestava. E onde o sacerdote oferecia sacrifício para perdoar os pecados do povo. Quando Jonas faz essas referências ao templo, ele está indicando que a salvação de Deus vem por meio do sacrifício. Somente somos salvos por Deus e temos a sua presença por meio do sangue, por meio de um sacrifício. Essa realidade está apontando para algo muito grande que vai acontecer muito tempo depois, lá no Novo Testamento, que é a morte de Jesus, como Cordeiro inocente, aquele que se entregou para salvar a humanidade e nos dar acesso a Deus. O próprio Jesus se comparava a Jonas. Ele dizia que ele era maior do que Jonas. Jonas esteve preso no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. E Jesus também ficou no túmulo por 3 dias e 3 noites. Mas Jesus, ele ressuscitou em glória para nos salvar do grande peixe, para nos salvar da morte. Enquanto Jonas estava nas profundezas, clamando, sabendo que ele ia um dia ver o templo também, Jesus, ele esteve no coração da terra e ressuscitou, se tornando a própria salvação. É por isso que Jesus é maior do que Jonas. A nossa cultura hoje acredita que não precisa de salvação. Cada um é dono da sua própria vida, faça aquilo que te faz feliz. Se você está sofrendo, é porque você não está sendo autêntico consigo mesmo. Se algo não está indo bem, se você não está se sentindo feliz, ou perdido na busca de sentido e de propósito, você não deve se sentir culpado. Basta você olhar para dentro de si e tentar se consertar, tentar encontrar uma saída. A ideia de culpa se tornou um conceito tóxico.
A oferta de salvação passa a ser uma ideia opressora. Mas isso é uma mentira que a cultura quer que a gente acredite. Enquanto a cultura rejeita a salvação de Jesus, muitas pessoas estão tirando suas vidas, estão vivendo em relacionamentos quebrados, vivendo em depressão, presas no vício das drogas, das redes sociais, da pornografia. Só Jesus é a resposta, só Ele pode dar sentido, só Ele pode dar propósito, só Ele pode trazer salvação. Meus irmãos, Deus, Ele está fazendo uma obra em nossos corações. E essa obra, ela vai continuar até o dia em que Jesus voltar. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses. Aquele que começou a boa obra, há de cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Deus ouviu o clamor de Jonas dentro do peixe, mas mesmo depois de ser salvo, o caráter de Jonas ainda era falho. Depois que Jonas faz essa oração, clamando por socorro, pedindo ajuda para Deus, reconhecendo o seu pecado, a gente vê depois como Jonas guardava rancor contra Deus e como ele não queria misericórdia para Nínive. As tempestades e os grandes peixes da nossa vida vão trabalhando aos poucos o nosso caráter, até o dia em que a gente ressuscitar para habitar em um novo céu e uma nova terra sem pecado. Mas para isso, a gente tem que se entregar a Jesus. Só Jesus pode nos salvar da nossa miséria. Só Ele pode arrancar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. Essas são as maiores lições que a gente pode tirar de Jonas capítulo 2, da oração do profeta Jonas. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, quanta coisa incrível a gente pode aprender a partir desse livro pequeno de Jonas, ó Deus. É pequeno em tamanho, mas tão grande em lições e coisas que a gente pode aplicar para as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que a gente possa olhar para Jonas com mais misericórdia, com mais empatia, porque se a gente estivesse no lugar do Jonas, a gente provavelmente faria as mesmas coisas. Tem misericórdia dos nossos corações, ó Deus. Que a gente possa entender, ó Deus, que as tribulações das nossas vidas, as tempestades, os grandes peixes que vêm, não são para a nossa morte, ó Pai, são para a nossa vida. É muito difícil, Senhor, a gente ter essa compreensão no meio da dor. Mas o Senhor é um Deus bondoso, generoso, amoroso, que quer o melhor para a gente, ó Pai. Aquilo que nós vemos como destruição, como morte, é o lugar da nossa salvação, ó Pai. Ajuda-nos a termos um coração grato enquanto estamos dentro do peixe, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer a nossa miséria, Pai. Ajuda, Senhor, a termos um coração mais humilde, Senhor, e entender, Pai, aquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração durante esse período. Que a gente possa amar o nosso próximo, que a gente possa buscar em primeiro lugar o Teu reino, que a gente possa ser menos egoísta, abrir mão da nossa autossuficiência, Senhor. Que a gente possa verdadeiramente não desperdiçar o nosso sofrimento. E, Senhor,
que a gente possa sempre se lembrar que a salvação só vem de Ti. A gente não pode se salvar, meu Pai. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos imperfeitos. Não tem como a gente se salvar, ó Deus. A salvação pertence ao Senhor. Obrigado por enviar o Teu Filho, que ficou, assim como Jonas, ficou no coração da terra por 3 dias e por 3 noites. E que ressuscitou em glória e imortalidade, nos proporcionando também essa esperança de que um dia nós habitaremos em um novo céu e uma nova terra com um corpo glorioso, sem pecado. Obrigado, ó Deus. Ajuda-nos a caminharmos conforme a Tua vontade e não nos deixa desanimar, não deixa a gente desanimar, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.